órgãos artificiais, quão longe tá disso? A gente já tem, né? Já tem um monte, Um né? monte. Coração, Não, mas válvulas eu digo, ao ponto da gente transplantar, já tem? Claro. Tem, o pessoal instala. Sério? É, ué, Um coração inteiro? com válvula e tudo direitinho. Caralho! Só deve ser caro pra caralho de Com produzir. certeza. Vai ser milhões. A pele é um negócio já Sobretudo, exatamente, já tem transplante de pele, tem um monte. É claro Aquele cara que que reconstruiu o rosto. Né? se a gente já tem transplante de rosto completo, que também, exatamente. São, assim, o que eu, assim, obviamente não é minha área, tá, transplantes, mas curiosamente, eu tive envolvido numa coisa muito grande, que foi a construção do Sistema Nacional de Biovigilância, da Anvisa. Foi um projeto grande que a gente montou. E a gente, quer dizer, o pessoal da Unifesp, eu participei muito disso ativamente, o pessoal da Anvisa fortemente, é um negócio muito legal. E, em resumo, tem um lance, essa parte de biovigilância está muito ligada a transplante de órgãos, tá? Doação e transplante de órgãos e tecidos. E, de fato, se a gente for ver hoje em dia, cara, a evolução dessas coisas de transplante assim, é brutal. E, entre outras coisas, tem muito isso de você fazer sistemas protéticos, né? Sistemas sintéticos que funcionam, que são uma loucura, tá? Então, você vai substituindo, de fato, cada vez mais órgãos naturais por próteses. Isso está acontecendo para burro, tá? Então, a gente tem, por exemplo, reconstituição de nervos avançando, a gente tem espinha dorsal, cara, tem muita coisa surgindo e de fato, a gente está caminhando para uma era em que essa coisa de você ser ciborgue não vai ser tão, assim, não vai ser meio comum. Vai ser metal. Não vai ser metal para começar, isso com certeza, tá? Mas assim, não vai ser uma coisa tão rara assim, sabe? As pessoas vão fazer cirurgias por acidente, câncer e outras coisas mais, e vão repor partes grandes do corpo com tecidos sintéticos e também célula-tronco que vai ajudar a desenvolver tecido natural e eventualmente você vai botar um tecido sintético, um órgão, etc. Tal, e desenvolver ao longo do tempo estruturas naturais nele e aí eventualmente ir removendo partes sintéticas até que você fique com algo natural. Vai imprimir assim. em casa, cara. Imprime na impressora 3D lá um pedaço de um osso que chega no médico, ó, tá aqui, ó. Isso tá rolando muito, esse lance de impressão. Cara, isso é muito legal. Isso exato. Prótese impressa em impressora 3D tá rolando muito, assim. É engraçado, né, esse negócio de prótese, porque, ó, uma curiosidade. Não sei se vocês pararam para pensar, certamente o Sérgio que já pensou em tudo que existe nesse mundo, já pensou, mas os átomos do nosso corpo são átomos do mundo. E no fundo, os átomos das pessoas que morreram compõem o nosso corpo. Tá? Então, e assim, tem uma brincadeira que diz assim, você respirou em algum momento na sua vida pelo menos um átomo de Hitler, tá? E de qualquer outra pessoa. Então existe Gandhi Hitler dentro de você. Olha que coisa bizarra, né? Que interessante. Então, beleza. Então, a vida, ela se compõe do ponto de vista material de uma maneira que lembra um pouco a visão dos espíritas, né, dessa reencarnação, a reencarnação em vida. Eu escrevi um texto sobre isso e gravei qualquer coisa por aí. Mas, enfim, é uma viagem que me toca pessoalmente, que eu acho poética e, ao mesmo tempo, interessante do ponto de vista científico. Legal. Mas olha uma coisa. A gente, aos poucos, também está caminhando para a substituição dos órgãos vivos, em situações de emergência, etc., tal, por órgãos sintéticos. E aí, os átomos componentes dessa vida, pela primeira vez, deixam de ser os átomos componentes de toda a vida que veio antes. Por exemplo, através do metal, por exemplo, através do plástico e outras coisas mais. Então, no fundo, a história da humanidade, do ponto de vista daquilo que constitui a vida, muda pela primeira vez. Exatamente. Engraçado, né? Engraçado. Louco. Que pira do caralho. Né? Eu pensei isso, eu tava dormindo, você acredita? Eu acordei com essa ideia. Falei, mas que coisa, né? É mesmo, né? Mas a gente consegue fazer, tipo, órgãos... Eu sei que tem, tipo, no estômago, no intestino, tem células neurais também. Assim, calma. Isso aí a gente tem pra tudo que é lado, tá? Então, por exemplo, se alguém pisar no teu pé, dói seu pé, não dói? Mas era tipo neurônios mesmo. Então. Tem neurônio até no pé? Tem. Sério? Claro. Você tem células nervosas, tá? Então, as células nervosas naturalmente informam o cérebro e aí você sente dor no pé, tá bom? Então, mas é que eu vi num vídeo que eu não sei se é no intestino ou no estômago, tem uma concentração. Muito grande, tivesse, exatamente. Tipo, você tem, inclusive, outro cérebro ali. Isso, a gente chama de pequeno cérebro. Inclusive, eu falei disso também esqueci, que loucura, né? Eu falei isso no UOL, num dos cadernos, não o que eu escrevo, um outro.
sobre esse chamado pequeno cérebro. Falei isso faz umas 3 semanas. É o pequeno cérebro, né, que é o sistema nervoso entérico. É o seguinte, o sistema nervoso, em geral, ele está organizado em central e periférico. O que é o sistema nervoso central? Aquilo que está aqui dentro da sua cabeça, tá? Então, você tem o cérebro, você tem o cerebelo, você tem o bulbo, etc e tal. O sistema nervoso periférico é o sistema nervoso que desce pelo seu corpo, tá? E aí você tem, naturalmente, essa habilidade de controlar as coisas e etc e tal, que tem muito, e de sentir, que tem muito a ver com essa estrutura. Só que o nosso estômago e etc e tal, que está nessa porção periférica, ele tem uma coisa a mais. Porque assim, você sente frio na barriga, né? Não é verdade? O medo, você sente... Nossa, meu estômago é o que mais sente. Todo mundo. A gente tem, por exemplo, tem doenças como a doença de Crohn, que são doenças com fortes componentes psicossomáticos, estresse crônico, muitas vezes úlceras. Às vezes é injusto até falar isso, que as pessoas teve úlcera por causa de estresse, porque úlcera muitas vezes é por outras razões, gastrite úlcera. Mas, enfim, às vezes... é de fato psicossomático, então você tem uma outra coisa que não é igual àquilo que acontece na tua perna, tem uma sensibilidade, tá? É um órgão do sentido também. E isso tem muito a ver com a própria maneira como os seus órgãos, aqui, os órgãos moles, eles respondem aos estímulos do mundo. E por que eles respondem dessa maneira? Porque pensa o seguinte, imagina que você está num ambiente chamado ambiente adaptativo da espécie, o Pleistoceno, chamado Idade da Pedra, comendo um negócio, etc e tal, e subitamente surge um bicho perigoso. O que você tem que fazer? Sai fora? Vazar. O que você faz? Naquele momento, quando você está comendo, você está numa postura relaxada que ajuda a digestão. Você precisa de uma descarga de adrenalina para sair fora. Essa descarga de adrenalina tem que tomar seu corpo inteiro, você tem que disparar. Então, o que acontece? O seu estômago, assim como a sua pupila, tudo isso responde de maneira sistêmica a esses neurohormônios, a esse neurohormônio, tá? Então, você tem um eixo chamado HPA, que é um eixo de liberação forte de neurohormônio no corpo, e você, sobretudo, você tem a porção simpática, a adrenalina, que vai fazer com que, e parasimpática, que vai fazer você realmente reagir com velocidade, ou a gente chama isso de ataque e fuga. Portanto, existe uma base evolucionária para você sentir essas coisas, porque tem a ver com comer mesmo, tem a ver com os momentos que você está... Pensa num animal, por exemplo, olha que coisa interessante. O cachorro, eu não sei se vocês já repararam, mas o cachorro, quando faz cocô, olha na tua cara. Você reparou isso? Quem tem cachorro sabe. Por que o cachorro não quer privacidade? Ele olha na tua cara porque ele não tem vergonha nenhuma de estar fazendo cocô na tua frente e ele busca proteção, porque ele está desprotegido. Ou seja, é um mecanismo... Como ele te identifica como um parceiro, ou mais do que isso, como um líder, né? Ele busca em você essa proteção, essa calma, para ele poder ativar o sistema nervoso parassimpático, né? E noradrenalina e tal, e evitar que os órgãos... aconteça alguma coisa e ele tem que sair fora correndo. E por quê? Porque aquilo vai travar todo o sistema digestivo dele. Então, o sistema... estomagal, tá? Na verdade, intestinal. Então, o que acontece? A gente precisa dessas proteções todas para poder seguir aí com tranquilidade. E é esse o mecanismo que faz a gente ter essa base evolucionária que faz a gente sentir as coisas na barriga. Por isso que evoluíram os neurônios ali. Para dar essa vazão a esse tipo de sentimento que era necessário. Exato. Os neurônios, na verdade, surgiram ali por uma razão ainda muito mais ampla. Eles surgiram por causa do movimento chamado peristáltico, que é o movimento de fazer. Por isso que evoluiu sentir emoção ali. Tá? Você sente emoção ali, porque esse sentir emoção é correlato desse processo como um todo que é biológico, que é de fazer você, ou você relaxar e viver aquela situação e realmente aproveitar ao máximo o alimento no ambiente, ou você fugir, atacar, etc e tal. É por isso que você sente emoção. E é por isso que você tem esse... Quando a gente fala de segundo cérebro no sistema entérico, desse nervoso entérico, a gente está falando muito desse aspecto afetivo do cérebro mesmo. E é por isso que ele existe. Maneiro. Legal, né? Que tem isso. Então não é errado eu supor que fazer um transplante ou criar um órgão fake, né? Digamos assim. Sintético. Do estômago é mais difícil. Não é errado. Não, criar um estômago inteiro é a coisa mais... Mas a gente vai conseguir, mas a gente teria que replicar os neurônios dentro do estômago para conseguir replicar o estômago? Cara, porque eu fico pensando, você vai tirar o sentimento da galera, né? Se tirar o estômago dele e colocar o sintético. Vai ter frio na barriga. Exato. É que assim,
Eu acho que a ideia não é tanto você fazer... A busca não é por transplante de estômago completo. Tá? O estômago, como qualquer um desses outros órgãos, ele é feito de muitas partes. Tá? Então, a ideia, o que está evoluindo cada vez mais, é você substituir partes desses órgãos por elementos sintéticos. Tá? Hoje em dia você já tem um monte de transplante de coisa, mas hoje em dia cada vez mais você está indo para essa linha célula-tronco e transplante sintético. Mas é de partes, entendeu? Então eu não sei se faz sentido a gente pensar alguém vai tirar o estômago inteiro assim tão cedo, entende? Eu acho Tem que... uma galera que corta o estômago, né? Exatamente, corta a operação, exatamente. E eles tiram neurônios quando corta a parte do estômago? Sim, com certeza, com certeza. Colocou muito bem. Eu não conheço bem os estudos dos impactos emocionais das cirurgias bariátricas, tá? Não conheço isso aí. Mas é intuitivo imaginar que certa... Eu até conheço... Mas a gente vê, o gordo fica sem graça pra caramba, né? Que afeta o humor, com certeza afeta o humor. Não necessariamente afeta negativamente para sempre, tá? Eventualmente é uma fase de adaptação e depois fica tudo certo. Mas em algum momento deve afetar o humor. Eu não conheço bem a cirurgia, os efeitos, mas faz todo sentido imaginar que sim. E eu acho que não afeta só por isso, é porque em geral quando você faz cirurgia grande... você tem uns efeitos psicológico ali, né? Tem, cara. Cirurgia é foda, cara. Indicam fazer um acompanhamento psicológico quem vai fazer esse tipo de cirurgia, cara, né? Cirurgia grande todas são foda, assim. No final, o impacto é grande na vida. Pode crer. Até o lance de... Assim, em geral, tomar anestesia geral não tem problema. Mas que, de fato, às vezes, um procedimento grande, uma coisa assim, pode mexer com o seu cérebro? Pode, por um tempo. Então, isso, a gente vê muito recuperação de cirurgia, pessoa deprimida e tal. Rola muito isso. Pode crer. Maneiro demais. Doideira, vai imprimir, cara. Compra impressora 3D, já O que você tá querendo trocar em você? Meu ombro, cara. Meu ombro podia melhorar um pouquinho. Que eu caí, eu machuquei ele e não funcionou. Vai com o amortecedor ali, que aí na hora que você cair, imagina, seria foda. Não parece uma má ideia.